diz assim, Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Diga comigo, e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Diga comigo, e o Senhor estava com José. E foi varão próspero. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, com S minúsculo, e vendo Faraó, que o Senhor, com o Senhor maiúsculo, estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor, olha a bênção aqui, e a bênção do Senhor, nós estamos numa campanha, bênção sobre bênção, e aqui nós estamos vendo a razão, a raiz da bênção, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia, e José era formoso de aparência e formoso de vista. E também no verso de número 21, vamos continuar a leitura? Verso de número 21, diz assim: E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém, comunidade? No capítulo de número 41, no verso de número 38, no capítulo de número 41, no verso de número 48, nós vamos dar continuidade. Estamos vendo quais são os testemunhos destes pagãos em relação à vida de José. Nós estamos vendo aqui senhores pagãos confirmando o que estão vendo sobre a vida do servo de Deus. Diz assim, queridos, no versículo de número 38, no capítulo de número 41, no verso de número 38, diz assim: E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este? Olha só, acharíamos um varão como este, que haja o Espírito de Deus? Que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Amém, comunidade de Filadélfia? Queridos, nós estamos numa campanha Bênção sobre Bênção, e nós estamos hoje falando sobre a vida de José,
eu tenho falado sobre a vida desses patriarcas, falei sobre a vida do patriarca Abraão, e disse, em relação à vida de Abraão, que o Senhor o selou com uma bênção que traria a Abraão prosperidade, abundância, multiplicação. Deus tinha uma bênção, e a bênção abrâmica faria com que Abraão multiplicasse, fosse forte, grande, e Deus estava prometendo ser com ele, para fazer cumprir a promessa. Nós vimos que através de Abraão, a bênção do Senhor se estendeu de geração em geração. Abraão, depois de Abraão, eu ainda ministrei sobre a vida de Isaac. Diz que Isaac, ele foi furando poços, e Deus era com a vida de Isaac para honrá-lo, que mesmo em Gerar, no vale, Deus abençoou a Isaac, de forma que ele veio ser grandíssimo. Também falei sobre a vida de Jacó, e Deus foi com a vida de Jacó para honrá-lo, para prosperá-lo. Em Betel, Deus apareceu, selando a vida de Jacó, e disse: eu serei contigo para te honrar e para te prosperar. A Bíblia nos declara que a presença de Deus era com a vida daquele povo. Queridos, eu estou ouvindo aqui um barulhinho assim. Vamos prestar atenção aqui na palavra, ok? Nós vamos ver que Deus era com a vida daquele povo para honrá-lo, e a bênção do Senhor era com a vida dos seus servos, de geração em geração. Deus estava ali para abençoar. E hoje eu quero falar com você acerca do patriarca José. Aqui nós estamos vendo mais um patriarca, e nós vamos falar hoje sobre a vida de José, e essa mesma bênção acompanhando os dias de José. Nós vamos ver, queridos, que José, ele sofreu muitos testes na vida. A palavra de Deus diz que foi por meio de testes e muitas aflições, muitas tribulações, que José foi guiado por Deus. Nós vamos ver, amados, que a mão de Deus providencial, a mão de Deus era com a vida de José, e foi por meio de muitos testes e aflições que a fé de José foi provada e aprovada, que Deus treinou a vida de José no meio das aflições, e o seu valor foi manifesto ao mundo. O valor da fé de José foi manifesto ao mundo, e a palavra de Deus diz, queridos, que Deus honrou a fé de José, não apenas o levantando como um homem cheio de autoridade e poder, um político cheio de autoridade, de poder, não apenas levantando José diante da vida do povo, mas também elevando José na presença de Deus, atraindo a presença de Deus para a vida de José. José não foi abençoado apenas politicamente, com poder e com autoridade, mas José atraiu a presença de Deus. A fé de José foi provada e aprovada, ele se tornou amigo de Deus. Ele atraiu a presença de Deus, a sua espiritualidade foi desenvolvida, o seu caráter, a sua moral foi desenvolvida de forma que ele se tornou um amigo de Deus. A Bíblia nos declara que a presença de Deus era tão real, era tão notória na vida de José, que até mesmo os pagãos poderiam ver. Aqui nós estamos vendo o testemunho de 3 pagãos, de 3 autoridades. A palavra de Deus diz, queridos, que tanto Potifar, tanto o carcereiro, também Faraó, testemunharam que a presença de Deus era a razão da sabedoria, do sucesso que havia, da bênção que havia sobre a vida de José. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a mão de Deus está guiando o seu destino, que a mão de Deus está guiando a sua vida, e que no meio das tuas lutas e de todas as adversidades, Deus está te lapidando, Deus está te transformando, e você vai ser um canal de bênção para todas as famílias da terra. Você vai ser posicionado diante dos homens, para benefício dos homens. Deus vai te encher de sabedoria, Deus vai te encher de conhecimento, Deus vai te encher de graça. A bênção de Deus está sobre a vida da igreja, a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas além
de você ser um canal de bênção para outras pessoas, eu estou declarando também que a tua fé, firmada e forjada no Senhor, vai atrair a presença de Deus, e o teu relacionamento com Deus vai ser extraordinário em nome de Jesus. Deus está guiando o teu destino. José é o homem do destino. Veja que José é o homem do destino, e Deus estava no destino de José. Queridos, nós temos livre-arbítrio, todos nós possuímos o poder de decisão, mas através da obediência, através da nossa obediência, através da dependência de Deus, eu creio que Deus vai guiar o seu destino. Deus está guiando a sua vida para um propósito melhor e maior. O desejo de Deus é honrar você, o desejo de Deus é abençoar você, o desejo de Deus é estar em você e através de você, te tornando um candeeiro para outras pessoas serem abençoadas, e desenvolver na sua vida um relacionamento de amizade, um relacionamento íntimo, de forma que o teu caráter vai ser amadurecido e crescido, você vai crescer na estatura do varão perfeito. Veja, queridos, que Deus, Ele ama a sua vida, e o amor de pai é para com todo mundo. O amor de Deus é grande por todos, mas, queridos, quando o filho é criança, quando o filho é imaturo, não há um relacionamento de amizade, não há uma cumplicidade. O filho pequeno, imaturo, ele não vai entender, ele é uma criança. Mas, queridos, as lutas da sua vida, as adversidades da sua vida, está te tornando uma pessoa valorosa para Deus. Você vai se tornar amigo de Deus, você vai crescer espiritualmente, você vai se relacionar com Deus, e Deus vai usar a tua vida para ser um canal de bênção para outras pessoas, em o nome de Jesus. O primeiro testemunho deste pagão foi o testemunho, querido, de Potifar. A palavra de Deus diz que José foi vendido para o Egito por preço de nada, por 30 moedas de prata. A palavra de Deus diz que José foi vendido a preço de um escravo. E a Bíblia nos declara que na casa de Potifar, ele trabalhou como um servo. E ali Potifar pôde testemunhar, quando conheceu a José, o seu caráter, que Deus estava com ele, e que tudo que José fazia prosperava. A palavra de Deus diz que Potifar, o pagão, foi que confessou isso. Eu vejo que você é diferente, eu vejo que você tem um caráter diferente, eu vejo que a presença de Deus está em você. E a palavra de Deus diz, queridos, que por conta da presença de Deus, José achou graça aos olhos de Potifar, e Potifar confiou a sua casa, a sua fazenda, as coisas que ele tinha no campo e na cidade, para que José administrasse. José recebeu de Deus ali sabedoria, inteligência, capacidade. A presença de Deus estava com José para abençoar. Aqui o próprio Potifar nos revela a razão do sucesso, da prosperidade, a presença de Deus. Labão também confessou que estava sendo abençoado, porque Deus era com a vida de Jacó, Deus era com a vida de Jacó, por isso Labão estava sendo abençoado. Queridos, a presença de Deus é com você para te honrar e para te prosperar. A presença de Deus. A Bíblia nos declara que José, ele administrou de tal maneira os negócios de Potifar, que os negócios de Potifar multiplicou, foram bem-sucedidos. O nome José significa acrescenta, adiciona. José significa acrescentar, adicionar. E José, a palavra de Deus diz, queridos, que aonde quer que ele punha a mão, ele adicionava, ele acrescentava.
Eu estou orando para que Deus envie Josés para essa geração, para a nossa comunidade. Que você seja um José na vida de alguém, que aonde quer que você coloque a mão, você acrescente. Que aonde quer que você coloque a sua mão, no administrar, no negociar, que haja multiplicação, que você acrescente, que você não subtraia, mas que você acrescente na vida das pessoas, que haja bênção, porque a bênção vem da presença de Deus, a capacidade, a sabedoria, a provisão, vem da presença de Deus em relação à sua vida. Eu estou declarando, querido, que a sabedoria que vem do Espírito Santo vai dirigir a tua vida, as tuas ações, em o nome santo de Jesus. E que você vai ser assim como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no tempo certo vai produzir e dar os seus frutos, e tudo quanto você fizer prosperará, no nome de Jesus. Pessoas assim, cheias de Deus, vai prosperar no trabalho, vai prosperar na faculdade, vai prosperar na igreja. Amados, a palavra de Deus diz que a segunda pessoa a dar o testemunho de José foi o carcereiro. A palavra de Deus diz que não obstante José fosse um homem próspero, a vida deu uma guinada. A Bíblia nos declara que ele foi injustiçado pela mulher de Potifar. A Bíblia nos declara que ela investiu na vida dele, ela viu que ele era formoso, inteligente, ela se levantou contra a vida dele, mas ele resistiu, fugiu. A Bíblia nos declara, queridos, que Potifar perseguiu José, porque foi condenado, injustiçado, e a Bíblia nos declara que ele foi parar no presídio, na cadeia. A Bíblia nos declara, queridos, que não obstante, a mão de Deus é que estava guiando o destino de José. Deus havia traçado para ele momentos difíceis, aflições. Momentos difíceis, aflições. Davi disse que Deus é que ordena os passos do homem bom. Deus é que ordena os passos do homem bom. E muitas vezes esse homem bom vai passar por adversidades. A Bíblia nos declara que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Embora Deus tenha preparado momentos, caminhos difíceis, a mão de Deus está ali para sustentar. A Bíblia diz assim no Salmo de número 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Fará a tua justiça sair como a luz, e o juízo como o sol do meio-dia. Deus, ele se levanta em favor do homem bom, do homem reto, do homem que tem a presença de Deus. A Bíblia nos declara, queridos, que Deus estava com José. José caiu de posição. Antes ele era um servo, um escravo, bem sucedido na casa de Potifar. Agora ele se tornou um prisioneiro. Mas mesmo ali, a Bíblia nos declara que o próprio pagão confessou acerca da vida dele: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Foi o próprio carcereiro quem disse. E a Bíblia nos declara que José caiu nas graças do carcereiro e ele entregou a José toda a administração do cárcere. Veja você, queridos, que aonde quer que José está, ele prospera. Ele tem a bênção de Deus que é com a vida dele. A bênção de Deus é que prospera. A Bíblia nos declara, queridos, que ali José administrou num lugar onde a gente diz, poxa, aqui não tem paz. Ali os homens são revoltosos, no pior lugar do mundo, onde as pessoas são mais difíceis, onde os homens são revoltosos, num ambiente onde a gente pode dizer, este ambiente é um ambiente impossível. A Bíblia nos declara, queridos, porque o homem de Deus estava lá,
e José administrou aquele lugar, houve paz. A Bíblia diz, queridos, que até lá o Senhor prosperava. Imagina você, a prosperidade de Deus no meio do cárcere, onde os homens são revoltosos e prisioneiros. Eu fico imaginando a paz ali no presídio, a prosperidade de Deus no ambiente onde a gente pensa, este é o pior lugar da terra. Imagina, querido, que lá naquele lugar onde a gente diz, os homens são revoltosos, ali eles encontraram paz, por conta da presença de José, e da luz de Deus que brilhou ali na vida de José, por intermédio de José. Imagina na sua casa, imagina no meio da sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a vida de Deus em você, vai trazer prosperidade no seu lar, vai trazer paz no meio da tua casa, da tua família. Deus vai te ensinar a administrar, Deus vai te ensinar a relacionar, Deus vai te ensinar a dizer e a calar, Deus vai trazer prosperidade no meio dos teus, em o nome santo de Jesus. Você crê assim? Eu quero crer, queridos, em nome de Jesus, que por conta da presença de Deus na sua vida, você vai levar a paz aonde quer que você esteja. Pastora Selma, meu desejo é largar essa empresa. Se eu tivesse numa multinacional. Queridos, a bênção de Deus não é geografia. Ouça, a bênção de Deus não é geografia. A bênção de Deus não é geográfica. Não é porque você está no campo ou em São Paulo, na cidade grande. Não é porque você está ali ou acolá. Ainda que você esteja numa multinacional, se a bênção de Deus não está com você, você não prospera. Ainda que você tenha títulos, ainda que você seja formado em médico, dentista, advogado, se a bênção de Deus não é com você, você não prospera. A bênção de Deus, querido, não é geográfica. Se a presença de Deus é com a sua vida, ainda que você venda pão de queijo recheado, rosca na rua, você vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedido, porque a bênção de Deus é uma marca do próprio Deus na sua vida, trazendo sabedoria, honra. Deus quer honrar a sua vida. O pastor Flávio falou sobre a bênção financeira neste altar, e eu logo vi que Deus quer abençoar materialmente algumas pessoas, mas muito mais do que materialmente, abrindo portas e confirmando a honra de Deus na vida material. O sucesso de Deus é a realização, é quando nós nos realizamos, é que nós somos abençoados. Queridos, você vai ser realizado como um vaso útil na presença de Deus, vivendo o propósito para o qual você foi criado, e tendo um relacionamento de intimidade com Deus, porque Deus, Ele vai usar a sua vida como um instrumento de paz e de glória na terra dos viventes, em o nome de Jesus. A Bíblia nos declara, queridos, que José, aonde quer que ele estava, ele era reconhecido como um homem que detinha a presença de Deus. Os ímpios é quem declarava isso acerca dele. Imagina o patrão olhar para você e dizer: esse homem é diferente, porque tem a presença de Deus. Essa mulher é especial, porque eu vejo, é notório a presença de Deus na vida dela. Eu confio neste homem, porque este homem é ajuizado, ele é sábio, ele é um bom administrador. Não é porque ele nasceu em berço de ouro, porque ele teve uma boa educação, porque ele é inteligente. Não, é porque a presença de Deus é com ele. Eu vejo que a Deus está com ele para honrá-lo. As pessoas dizem isso de você? A palavra de Deus diz, queridos, que o carcereiro entregou o lugar mais difícil, o ambiente mais difícil, e naquele ambiente onde a gente pode dizer, esse ambiente é um ambiente impossível, até ali o Senhor prosperou
a vida de José. Deus era com ele. A palavra de Deus diz, queridos, que houve um terceiro pagão que viu e que testemunhou a presença de Deus, a bênção de Deus sobre a vida do servo do Senhor, Faraó. A Bíblia nos declara que Faraó sonhou um sonho. Ele teve um sonho que muito perturbou. Ele sonhou com 7 vacas gordas, belas, e elas estavam pastando. Quando de repente nos seus sonhos, ele também viu um outro grupo de 7 vacas magras, mirradas e feias, doentes. E quando ele estava observando, na sua visão, no seu sonho, a Bíblia diz que ele ficou assustado, porque as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E ele sonhou um segundo sonho. A Bíblia diz que Faraó sonhou com 7 espigas, gordas e graúdas, cheias. Ele também sonhou com 7 espigas, magras e mirradas. E quando ele olhava nas suas visões noturnas, no seu sonho, as 7 espigas magras e mirradas devoravam as 7 espigas gordas e graúdas. E ele ficou muito perturbado, e Faraó, ele chamou todos os sábios do mundo antigo para decifrar, para revelar o significado daqueles sonhos. E a palavra de Deus diz que os sábios daquele mundo não conseguiram decifrar. Foi quando José foi lembrado. A Bíblia nos declara, queridos, que José, então ele vai diante de Faraó, e Faraó conta os sonhos para José, e Faraó diz: as 7 vacas magras, depois de ter devorado as 7 vacas gordas, mesmo assim, a sua aparência eram mirradas e magras, e nada elas mudaram a sua aparência. E José, ele revelou o sonho a Faraó. Ele diz: os 2 sonhos é apenas um sonho, é o mesmo significado. E José disse: haverá um tempo de tribulação, haverá um tempo de graça, seguido por um tempo de aflição. Haverá um tempo de abundância, um tempo de bênção sobre bênção. Mas depois será seguido por um tempo de adversidade e de aflição. Uma grande fome está para vir sobre a face da terra. E eu não sei se você sabe, querido, há um período de tribulação profetizado sobre a vida da igreja. Haverá um tempo de fome sobre a face da terra. A palavra de Deus diz, queridos, que o homem de Deus, ele é assim. Ele tem as revelações de Deus. José, ele era um canal de bênção para a humanidade. Eu estou orando para que Deus levante mais e mais Josés sobre a face da terra. Que haja Josés na nossa comunidade. Pessoas que acrescentam. Pessoas que adicionam. Pessoas que são cheias da presença de Deus. A Bíblia nos declara, queridos, que José interpretou sonhos. E além de interpretar os sonhos, ele trouxe a resposta para aquele problema. A palavra de Deus diz que José, ele revelou a Faraó. Ele disse: Faraó, que haja um planejamento. Ouça a comunidade, toda pessoa, ela precisa ter planejamento. Você quer prosperar, precisa de haver planejamento. José estava instruindo, ele não apenas revelou o problema, mas ele trouxe a solução. A palavra de Deus diz que José disse: olha, haverá um tempo de fartura, um tempo de bênção, o Nilo vai superabundar, as águas vão aguar as sementes, e o Nilo vai prosperar, haverá um tempo de colheita. Então que haja
planejamento, é preciso esforçar o tempo de jogar a semente na terra. Deus está garantindo um tempo de fartura, então é preciso motivar a semeadura. José, ele disse, olha, haverá um tempo de prosperidade, um tempo onde a graça e o favor de Deus está operando. Então, que haja um tempo de semeadura, é preciso motivar os semeadores, mas haverá também um tempo de colheita, é preciso motivar as pessoas que irão colher, porque a seara é grande, e tendo uma farta colheita, é necessário que haja ceifeiros, para colher a semeadura, a semente que nasceu. Veja que José está dando as direções para Faraó. E José disse: construam celeiros nas cidades, construam silos para abrigar a semente. É preciso motivar a semente, é preciso motivar a semeadura, é preciso ter ceifeiros para colher, é preciso guardar a semente nos lugares certos, nos celeiros, para quando a fome vier, as pessoas tenham os polos onde elas podem comprar os alimentos, para que haja melhor distribuição no tempo da seca. A palavra de Deus diz, queridos, que quando o Faraó ouviu o conselho de José, ele viu que ali o Espírito do Senhor estava sobre ele. José aconselhou: ajunte o quinto, ajunte a semente no tempo da fartura, faça-se a provisão, recolha o quinto e guardem em celeiros, em lugares estratégicos, para o tempo da necessidade. E a palavra de Deus diz que quando o Faraó viu o conselho de José, ele disse: eu vejo que o Espírito de Deus está com você. Queridos, preste atenção, que o Espírito de Deus que estava sobre José, foi profetizado em Joel, e a palavra de Deus diz que em Pentecostes, em Atos capítulo de número 2, nós vamos ver que este Espírito de sabedoria, que este Espírito conselheiro, que este Espírito planejador, que este Espírito administrador, que este Espírito que conhece a seara, que conhece a semente, que conhece a crise, que este Espírito Santo que capacita o homem, que fortalece o homem, que só ergue o homem, que este Espírito de poder, que enriquece, que sustenta, que traz direção, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja, é o Espírito Santo que está aqui, e que quer batizar e renovar e capacitar você, que quer capacitar a igreja. É o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento. A palavra de Deus diz, queridos, que este Espírito foi que capacitou Moisés no deserto, foi o mesmo Espírito que capacitou Elias quando a chuva parou, é o mesmo Espírito que capacitou Isaías e Jeremias quando a cidade estava cercada, sitiada pelo inimigo. É o mesmo Espírito que está derramado sobre toda a terra, que está derramado em cada coração. Receba a comunidade de Filadélfia, desperta em nome de Jesus. Esse Espírito Santo está conosco, esse Espírito Santo está na sua vida. Este Espírito Santo é um selo de prosperidade, é a bênção da parte do Senhor, é o selo do Deus vivo, que vem prosperar a igreja, para que ela seja luz em tempo de trevas, para que ela seja um celeiro de pão em tempo da fome, que ela seja uma resposta de provisão no tempo da tribulação.
Deus tem preparado você para o tempo difícil. Deus tem preparado você para os momentos de escassez. Deus tem lapidado você. Você é a resposta de Deus para essa família que passa por luta, passa por adversidade. Você é a resposta para a igreja. Você é a resposta de Deus para esta geração. A igreja muito em breve vai passar um tempo de tribulação, um tempo de fome, e você é a pessoa que Deus treinou, batizou, selou com o seu Espírito Santo. Você não é batizado para se tornar uma lâmpada debaixo do candeeiro, do alqueire. Você foi batizado para brilhar, para ser resposta ao faminto, ao necessitado, para ser resposta para a igreja no tempo da adversidade. A crise vem, a adversidade vem, o dia mau vem, mas você é o selo de Deus, a pessoa que Deus preparou. Você é a resposta de Deus que vai acrescentar a este mundo mau. Falta sabedoria, pastora Selma? Então peça, porque a palavra de Deus diz que Deus dá. Todo aquele que pede sabedoria, Ele não cobra, a sabedoria vem de graça, Ele dá gratuitamente. Se falta sabedoria para negociar, se falta sabedoria para corrigir os filhos, amar os filhos, se falta direção de Deus para a sua família, querido, a promessa de Deus é essa, que você seria bênção para as demais famílias da terra. Você é a resposta de Deus para este mundo. A palavra de Deus diz, queridos, que Deus levantou José. José, no meio da sua aflição, ele não se tornou vítima da situação. Ele foi o homem que mudou a situação. Eu não sei quantos de vocês, se há alguém no nosso meio, vítima de crise, de perseguição, da miséria, da dificuldade. Ouça, comunidade, José nunca se tornou vítima da circunstância. Ele foi o homem que Deus levantou para mudar a circunstância. Você é a pessoa que Deus escolheu para mudar a circunstância. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo um mundo de crise, onde as pessoas estão sofrendo, elas estão necessitadas, e Deus tem levantado você para alimentar este mundo faminto. Você é o José que Deus levantou para essa geração. Há muito de Deus na sua vida para ser repartido. Há muito de Deus, há muita palavra de Deus para ser distribuída. Você é o celeiro de Deus para o mundo. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio, buscando direção de Deus, pois eu tenho uma resposta de Deus para te dar. A presença de Deus vai encher você, vai capacitar você, e você vai ser a resposta de provisão para outras pessoas também. O desejo de Deus é te honrar. O desejo de Deus é usar a tua vida como um canal de bênção. Você é o José para essa geração. Diga a pessoa do seu lado, você é o José de Deus para essa geração. Diga, os pagãos deste mundo vão testemunhar que você é diferente, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, e o favor de Deus opera em você. Você crê assim?